Sem sombra de dúvidas, esta pré-aula é uma das mais difíceis de todo esse trimestre. Abordaremos alguns assuntos que são pontos de muita discussão. Falaremos sobre adultério, casamento, divórcio e novo casamento. É importante que você preste muita atenção a tudo que iremos expor. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e, com a graça de Deus, estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Fico muito feliz em tê-lo novamente aqui conosco e a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estudaremos a lição de número 5, datada do dia 1º de maio de 2022, cujo título é O Casamento é para Sempre. Nesta pré-aula, tocaremos em alguns pontos sensíveis da teologia cristã. E diga-se de passagem, assuntos que são motivos de calorosas discussões teológicas. E eles são adultério, casamento e principalmente o divórcio e o novo casamento. E já lhe adianto, se você estiver passando por algum problema conjugal, o que você precisa não é de um vídeo aqui no YouTube. Você precisa de aconselhamento pastoral. Então não tome tudo aquilo que vou expor aqui baseado nessa lição como um fator decisivo para você fazer escolhas importantes em sua vida, como se divorciar ou se casar novamente. Faça o seguinte, procure o seu pastor, procure o aconselhamento pastoral. É o que você mais precisa nesse momento, se você estiver passando por problemas conjugais ou tiver com dúvidas nessa área da teologia bíblica. Vamos ao nosso texto áureo que nos diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo de número 19, versículo 6. Esse mesmo texto pode ser lido na versão NVT da seguinte maneira: uma vez que já não são dois, mas um, olha que ênfase aqui no que é a união, do que é o casamento, que ninguém separe o que Deus uniu. Quem foi que uniu homem e mulher? Foi o juiz. Foi uma certidão de casamento, foi uma aliança. Não, Jesus ele fala de algo muito mais profundo. Quem uniu homem e mulher, quem estabeleceu o casamento foi Deus. A versão NTLH, ela traz o texto da seguinte maneira, sem muita alteração. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Esse versículo do texto áureo faz parte de um contexto amplo, onde Jesus está dando uma resposta a uma pergunta, diga-se de passagem, muito capciosa dos escribas e fariseus, a questão do divórcio. E a pergunta, provavelmente, ela se baseava em Deuteronômio, capítulo 24, versículo do 1 ao 4. Era onde os judeus do primeiro século discutiam bastante o tema do divórcio. Quando Jesus vai responder essa questão, ele não volta até Deuteronômio capítulo 24, ele vai até a origem. Jesus ele remonta até o princípio e ele evoca dois textos bíblicos que estão no livro do Gênesis. O primeiro deles é Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito à semelhança de Deus, com livre-arbítrio, com racionalidade, com capacidade de governo, com capacidade de amar. Deus é amor, então o homem tem essa capacidade de corresponder não só o amor do qual ele é alvo, mas também de amar. O texto prossegue dizendo o seguinte: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O texto prossegue dizendo assim: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí Jesus, dentro do texto áureo, ele também traz esse texto de Gênesis 2:24 que diz assim: por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
A união matrimonial é um laço mais profundo do que o relacionamento entre pais e filhos. E Jesus, ele diz que esse relacionamento é monossomático, se tornarão uma só carne. E eu quero trazer aqui 2 pontos que precisam ser falados já de princípio. O primeiro deles é polêmico e o segundo é muito teológico. Vamos ao primeiro, uma só carne. Jesus disse que no casamento, homem e mulher seriam uma só carne e não um só espírito. Porque se homem e mulher fossem um só espírito, a morte não tinha o poder, ou não teria o poder, de separar homem e mulher depois que um dos cônjuges morresse. Então, é uma só carne. No entanto, nós vamos seguir aqui essa revelação bíblica que está baseada em Romanos capítulo 7, versículo do 1 ao 4 e 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 39. A morte tem o poder de dissolver, de romper essa aliança. Por que eu digo que esse ponto ele é polêmico? E por que essa afirmação ela é necessária, apesar de ela ser um consenso entre os teólogos? Porque alguns familiares, seja do cônjuge falecido, ou do cônjuge que ainda está vivo, ou mesmo os filhos do casal, às vezes não querem aceitar um novo relacionamento do cônjuge que passou pelo luto, que está viúvo ou viúva. Eles não querem aceitar. Não, você não pode se casar novamente. Você tem que respeitar a memória do falecido. A memória tem que ser respeitada enquanto vida. Depois que um dos cônjuges morre, o que está vivo tem liberdade para casar-se novamente. É importante dizer isso porque a liderança da igreja, os familiares não podem encarcerar o viúvo ou a viúva sob um jugo que nem a Bíblia coloca sobre o homem ou sobre a mulher. Então tenha isso em mente. Agora, é lógico, o novo relacionamento, o novo casamento tem que ser no Senhor. Ele não pode se envolver de forma pecaminosa, ele não pode se envolver de forma imoral e também de forma antiética. Quando eu digo de forma antiética, eu estou falando que o cônjuge que ainda está vivo, ele não pode abandonar a família, abandonar os filhos. Quando eu falo aqui de abandono, eu falo realmente num desprezo, deixar os filhos de lado, principalmente se eles forem menores de idade, para se aventurar em um relacionamento. O casamento, o novo relacionamento, tem que ser no Senhor. Ele tem direito? Tem, mas tem que ser no Senhor. O segundo ponto, eu disse que era teológico, né? Uma só carne diz respeito a uma união monossomática. E o que seria qual o sentido dessa palavra monossomático? Significa um corpo, unidade, união de cônjuges em uma só carne. É uma união muito mística. São 2 pessoas diferentes, mas agora por meio dos laços matrimoniais, ambos se fazem uma só carne. E essa expressão, uma só carne, ela é teológica porque biblicamente ela condena a poligamia. O casamento não é um homem com 2 mulheres ou mais, não é uma mulher com um homem ou mais. A Bíblia condena a poligamia, condena o divórcio, bem como a devassidão. E quando eu falo devassidão, eu tenho em mente aqui tanto os relacionamentos homoafetivos, como homem com homem, mulher com mulher, e também a bestialidade. É quando o homem se relaciona com animais ou vice-versa. Então, tendo estabelecido isso, vamos à nossa verdade prática, que nos diz assim: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Gente, casamento é coisa séria. É por isso que se tem um período ali para se conhecer, que é o namoro e o noivado. Depois que casou, o casamento tem que ser vitalício, ele não é algo dissolúvel. O casamento não é temporário, o casamento não é algo que você simplesmente experimente, se não gostar, descarta ou deixa de lado. Casamento é coisa séria. A palavra vitalício, que aparece aqui na verdade prática, significa aquilo que dura ou deve durar para a vida toda. A Bíblia, devemos estabelecer isso aqui já de início, ela condena o adultério
lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, macular o casamento é uma coisa muito séria. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 3, versículo 4, que Deus julgará os adúlteros. E não só isso, não só falando por esse lado do adultério, mas também a Bíblia deixa clara qual é a posição de Deus com relação ao divórcio. O divórcio não é um mandamento divino, é uma permissão por causa da dureza do coração. A Bíblia é bem enfática em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Casamento é coisa séria. Essa aula, ela é importante não só para aqueles que já são casados, mas para aqueles que estão noivos e para aqueles que estão namorando ou pensam em namorar. Por que essa aula é importante? Porque o divórcio ele começa já no namoro. Quando alguns sinais eles são negligenciados, é feito vista grossa para algumas coisas, aí tudo isso vem para o casamento, dentro do casamento isso ganha dimensões maiores e acontece o divórcio. Então, casamento é coisa séria. Muito séria. Temos alguns pontos aqui a serem discutidos. O primeiro deles é a condenação do adultério. O segundo, o que rege o coração regerá o corpo. E o terceiro, a indissolubilidade do casamento. Já quero lhe dizer que esse subsídio aqui, ele está disponível para a descrição do vídeo. Aí tu vai clicar no link aí embaixo, vai fazer o download desse material em PDF. Se tu faz isso, eu te peço em nome de Jesus, dá um joinha aí, clica no gostei, compartilha esse vídeo com mais alguém. E se tu ainda não nos segue, clica aí, segue a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Antes de prosseguir aqui na exposição da aula, eu vou te falar da ferramenta EBD. Nós acabamos de lançar essa ferramenta, ela já está disponível, muitas pessoas já fizeram essa assinatura, o link está aí na descrição do vídeo. Se tu quer ser um professor preparado, quer chegar em sala de aula, afiado, teologicamente muito profundo, biblicamente muito seguro e em termos de recursos, você está bem abastecido, faça a assinatura da ferramenta EBD. Nessa ferramenta você terá assistência semanal com um subsídio mais profundo do que esse. Você também terá um curso ministrado por um especialista que é o pastor Anderson Silva, e esse curso ele é voltado para a escola bíblica dominical. Terá também vários recursos de marketing, material para divulgação, não só isso também, além do subsídio você terá um slide profissional à sua disposição para o download. É só benefício. Professor, amante da escola bíblica dominical, irmãos aqui do canal Abrajaula, eu faço aqui a você este convite. Conheça a ferramenta EBD e seja abençoado e edificado. E também se prepare para colher frutos em sua aula de escola bíblica dominical. Vamos aqui à exposição do primeiro ponto, a condenação do adultério. A gente vai fazer a leitura do texto bíblico, onde o autor ele se baseou aqui em sua preleção, ele baseou o ponto da lição, que é Mateus capítulo de número 5, versículo 27 ao 30, que diz: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o fogo do inferno. Jesus está mandando cortar a mão. Jesus está mandando arrancar o olho. O que esse texto aqui está querendo dizer? Vamos descobrir agora na exposição desse primeiro ponto aqui. Temos alguns textos paralelos, eles são, em primeiro lugar, Êxodo, capítulo de número 20, versículo 14, que é justamente a afirmação do sétimo mandamento, que diz: não adulterarás. É a lei que Deus está entregando a Moisés lá no Monte Sinai. Depois nós temos a repetição desse mandamento a uma geração que estava às vésperas de entrar na Terra Prometida. Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 18, diz a mesma coisa, é uma repetição. Não adulterarás. E temos vários textos no Antigo Testamento que condenam o adultério. Eu trouxe um aqui que está em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, que diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo, é um tolo.
é um besta. Aí fora diz que a relação extraconjugal é um refúgio, é uma forma de buscar prazer, é uma forma de se sentir o bam. E a Bíblia está dizendo, é um tolo, é alguém sem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. E se destrói não só moralmente, não só em um aspecto espiritual, mas também corre o risco de vida. Porque quando você comete adultério, você está tocando naquilo que não lhe pertence. E a parte ofendida, o esposo ou a esposa, pode buscar vingança. E essa vingança pode custar a sua vida. Então, quem comete adultério é um tolo. Olhando para o texto propriamente dito, nós temos aqui o 7º mandamento. Jesus está trazendo aqui uma amplitude, uma real interpretação desse mandamento, e é a segunda antíntese. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do 21 ao 48, nós temos 6 antínteses. Na aula passada, nós definimos aqui o que é uma antíntese. É quando se faz uma comparação, uma oposição de algo, de uma coisa com outra, e você traz ali, você dá uma ênfase àquilo que você está colocando ali em oposição. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Vocês ouviram que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo. Foi dito assim, mas eu estou dizendo assim. É uma oposição, uma antítese. 6 aparecem. Falamos sobre a primeira, que foi o homicídio, que o homicídio, o assassinato, não é só a questão de tirar a vida de outra pessoa de forma muito própria, assim, de forma física, mas também a questão do ódio no coração, quando eu odeio, eu assassino o meu próximo no coração. E Jesus está trazendo o 7º mandamento para essa mesma esfera. Não só para o ato em si de ser praticado, da relação sexual consumada, mas também para o adultério presente no coração, aquilo que é fantasiado, aquilo que é alimentado aqui dentro. O adultério físico acontece, a relação sexual propriamente se acontece, porque ela já aconteceu no coração. E em primeira parte aqui nós podemos dizer que esse texto ele nos ensina algumas coisas sobre Jesus. Primeiro, essa expressão, vocês ouviram que foi dito, mas eu porém vos digo. Jesus está condenando e está, de certa forma, trazendo aqui uma interpretação mais profunda do que seria o 7º mandamento. Os fariseus, eles limitavam o mandamento. Eles eram muito superficial. Eles traziam a lei do Senhor apenas para a esfera daquilo que é exterior. Jesus, ele mostra que o mandamento é muito mais profundo do que a interpretação dos escribas e dos fariseus. Ele vai justamente aqui na condição de cumpridor de toda a lei, conforme Mateus capítulo 5, versículo de número 17, trazer a real interpretação. Ele rompe com as tradições religiosas da época e apresenta o que de fato o mandamento estava falando. Em segundo lugar, essa expressão vocês ouviram, mas eu vos digo, ela revela a soberania divina de Jesus. Ele é Deus, Deus encarnado. E quando ele diz assim, mas eu lhes digo, ele está abirrogando, aliás, ele está trazendo para si uma autoridade tão grande que nenhum homem tem. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo assim. Ele é o real intérprete da lei. Ele é o rei. Ele é o Deus encarnado. Ele é a palavra viva. Então, ele é soberano. Em segundo lugar, Jesus apresenta os maus desígnios do coração. Ele vai falar que o adultério é algo muito mais delicado do que o ato, a consumação do ato sexual. É algo que começa aqui no coração. Tem gente que não tem uma relação extraconjugal, mas apesar de não ter essa relação extraconjugal, o coração está carregado de adultério. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo de número 9, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Começa aqui dentro. Se apodreceu alguma coisa aqui fora, é porque aqui dentro já estava podre, já estava oco. O adultério é a relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa ou vice-versa. E como já tenho dito aqui,
Antes do ato físico, Jesus expõe que o adultério ele começa no coração, ele é alimentado aqui, ele é fantasiado aqui, ele é vivido interiormente. Então, portanto, a relação sexual ilícita, consumada, bem como os olhos carregados de adultério, são igualmente pecaminosos diante de Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas irmão, o que é que o texto diz? Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério. Então quer dizer que quando eu olho para uma mulher e no momento que eu olho ali para aquela mulher, mesmo que seja aquele olhar de relance, nesse momento eu já adulterei, se veio algum pensamento impuro ao meu coração, eu acredito que o texto não está dizendo propriamente isso. Eu penso que quando Jesus assim, que olhar para a mulher e no seu coração desejá-la, essa palavra desejá-la aqui, ela diz respeito a algo que é alimentado, algo que é fantasiado, algo que é vivido, algo que é desejado aqui no coração. Não é você olhar e de repente vem aquela tentação e você diz assim, está repreendido em nome de Jesus, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. E esse tipo de pensamento não é pensamento de um cristão e você luta contra aquele pensamento. Eu acredito que não se configura em um pecado em si. Você está sendo tentado, mas está resistindo à tentação. Aí já tem alguns que dizem assim, né, que esse olhar é aquele segundo olhar. Uma vez um irmão, tava mais um irmão, e uma mulher passou e ela estava vindo da academia e o irmão fitou assim os olhos nela assim e ficou. Acompanhou a mulher até lá embaixo, no final da rua. Eu disse, ei, irmão, coisa feia essa daí. Eles, calma, rapaz. Ainda não pequei porque eu tô no primeiro olhar. Pecar é olhar a segunda vez. Que pensamento distorcido. Só no fato dele olhar ali e acompanhar e permanecer fixo ali naquele olhar já mostra que ele estava alimentando uma fantasia no coração. Então Jesus, ele quando profere essas palavras, está falando justamente sobre isso, sobre esse olhar que está carregado de adultério, esse olhar de um desejo alimentado, esse olhar de uma fantasia, de algo que é vivido interiormente. Nós temos ainda aqui nesse versículo o uso de uma hipérbole, que é uma figura de linguagem. O que é uma hipérbole? A hipérbole, como já disse aqui, é uma figura de linguagem que usa de propósito o exagero nas expressões para dar ênfase ao discurso. Por exemplo, eu estou morrendo de sede. Não é que eu esteja morrendo de sede. Eu estou com muita sede. Mas eu estou falando de uma hipérbole aqui para dizer o tanto que eu estou com vontade de beber água. Ou quando alguém diz assim, ele corre mais rápido que um carro. Não é que de fato ele corra mais rápido do que um carro. É impossível alguém correr mais rápido do que um carro. Mas você diz isso assim para dizer que ele é muito veloz. Ele é muito veloz. Ele corre rápido demais. Então a hipérbole, ele tem... Ela é essa figura de linguagem que dá essa ênfase no discurso. E por que é importante trazer essa definição? Porque justamente Jesus está utilizando aqui esse recurso estilístico para enfatizar a maneira radical com a qual nós devemos lidar com o pecado. Arrancar o olho, cortar a mão fora. E isso aqui não pode ser entendido como algo literal. Que de fato eu tenho que arrancar o olho, a mão, e que de fato eu tenho que arrancar o olho. Mutilar o meu corpo. Não é uma linguagem literal, é uma linguagem figurada, é uma hipérbole. Da mesma forma, é quando Jesus ele diz assim, se alguém bater na tua face, faz o seguinte, tu vira outra. Para ele bater na outra tua face. Ali também não é uma linguagem literal, é uma linguagem figurada. Para mostrar, para trazer um ensinamento que a gente vai ver aqui nas próximas lições. Eu me recordo aqui de um irmão, ele estava brigando com o irmão dele de sangue, né? Aí os dois eram novos convertidos ainda. Aí de repente, no calor da discussão, um foi lá e deu um tapa na cara do outro. Aí o que levou o tapa disse assim, a Bíblia manda dar outra face. Aí deu o outro lado, aí o camarada já estava com raiva e deu outro tapa na outra face. Aí o que recebeu os dois tapas disse assim, agora a Bíblia não diz mais nada não, eu vou lhe matar. E caíram os dois brigando lá na hora, né? Então, a gente precisa ter um olhar interpretativo, a gente precisa estar em dias com o que se diz respeito ao que é exegese, ao que é hermenêutica, para podermos entender
o que a Bíblia diz de forma correta. Eu já quero lhe indicar o curso Pregador e a Pregação. O link está aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. Já que é uma hipérbole e que não é para ser entendido literalmente, nós iremos aqui trazer alguns pontos do que é que o texto está nos ensinando. Eu faço aqui menção de Orígenes, que foi um dos pais da igreja, um dos proeminentes pais da igreja, diga-se de passagem, que no seu zelo e temor de não pecar contra Deus, durante um momento de muita tentação, ele mutilou seu órgão genital. Ele leu esse texto, e Orígenes é o pai da alegoria, mas parece que quando ele olhou para esse texto aqui, ele entendeu esse texto de forma muito literal. E ele foi e se castrou. Só que depois de ter se castrado, depois de alguns dias, ele entendeu que o problema não era o órgão genital. Ele entendeu que o problema estava aqui, ele continuou sendo tentado. Meu Deus do céu, que decepção, né? Passou por um procedimento tão delicado e continuou sendo tentado, o problema estava no coração. Alguns pontos de reflexão aqui para finalizarmos esse primeiro tópico. Primeiro, todos os impulsos humanos devem ser mantidos em perfeito domínio. Você não pode ceder à carnalidade, você não pode ceder à imoralidade. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que há um julgamento sobre o coração, bem como sobre a vida exterior. Você não vai ser eu não adultério, então eu não quebro o 7º mandamento, mas e o coração? Deus, quando olha o homem, ele esquadrinha o homem no íntimo. Então, ele vê o coração. Em terceiro lugar, aquilo que é causa do pecado deve ser renunciado, bem como o próprio pecado. Você deve ir até as últimas consequências quando o assunto é pecado. É o que Jesus está dizendo. Se é a tua mão direita que te escandaliza, corta. Se é o teu olho direito que te escandaliza, arranca-o fora. Então, não é literalmente, mas você tem que ir até as últimas consequências para não pecar. Se fosse literalmente, se o olho direito escandaliza, você arranca fora, o olho esquerdo também não vai escandalizar. Se a mão direita escandaliza, a mão esquerda também não vai escandalizar. Então Jesus está dizendo que quando o assunto é pecado, principalmente adultério, a gente tem que ir até as últimas consequências. Se afastar de algumas pessoas, deixar de visitar alguns ambientes, cancelar algumas assinaturas. Eu conheço um colega, e ele era muito franco quando ele falava sobre esse assunto de imoralidade sexual. Ele diz: olha, irmão Murilo, eu não tenho internet em casa porque eu tenho uma fraqueza nessa área sexual e a internet é uma porta para eu pecar. Então eu prefiro viver sem internet do que viver em pecado. E ele não tinha, de fato, internet em casa. Em quarto lugar, o pecado, ele, por ser uma força muito destrutiva, não deve ser tratado com brandura, porque tem gente que, quando o assunto é pecado, começa: meu pecadinho, eu preciso pensar, eu preciso refletir sobre isso aqui. Não, pecado é pecado, não deve ser tratado com brandura, deve ser cortado, e cortado em sua raiz. Ele precisa morrer. É o que diz Colossenses, capítulo de número 3, versículo 5. As meias medidas tomadas podem causar muito estrago. Eu sou muito radical, eu não assisto pornografia. Mas tu assiste série imoral da Netflix. É uma meia medida que cedo ou tarde vai te levar ao pecado, vai romper com as tuas barreiras espirituais. Em quinto lugar, não nada, não importa quão precioso possa ser para nós, e aqui você vai pensar no olho e na mão direita, deve permitir que o nosso destino glorioso seja perdido. Porque tem gente que fica fazendo caso: eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, eu vou deixar de falar com fulano, eu vou deixar de andar com cicrano. É muita privação. O que está em jogo é o teu destino eterno. Em sexto lugar, a presente vida não é a única que temos. O texto está ensinando isso. É só você notar, né? E todo o seu corpo seja lançado nu ou vá para o inferno. Então, depois dessa vida, existe uma outra realidade, uma eternidade. E essa eternidade pode ser com Deus ou pode ser no inferno, conforme o texto aponta. E o inferno é o lugar para onde os adúlteros vão. E em sétimo lugar, a santidade deve ser o nosso primeiro objetivo. Todo o restante deve ter lugar muito secundário. Spurgeon, ele orava assim: Senhor, faz com que eu nunca hesite, nem por um momento, de desistir de tudo por ti. Então, se for preciso desistir, até mesmo desse namoro imoral, desista.
ou então se case logo. Mas não permaneça nessa condição pecaminosa diante de Deus. Esse texto aqui, ele condena não só o adultério, mas quando ele fala que o adultério é algo do coração, né, e a palavra ali é porneia, e ela ganha esse sentido de adultério por causa do contexto, mas a palavra porneia é muito mais ampla. Esse texto aqui também condena masturbação, esse texto condena pornografia e entre outras coisas mais. O segundo ponto aqui do subsídio vai falar sobre o casamento. Veja que o segundo ponto da lição vai tratar sobre isso que a gente acabou de falar aqui nesses pontos de reflexão. Que aquilo que governa o nosso coração vai governar as nossas atitudes. Nós falamos aquilo que o coração está cheio. Se é adultério, se é mentira, a boca vai estar cheia dessas coisas. O corpo vai extravasar aquilo que o coração está cheio. E agora nós falaremos sobre o casamento. O casamento é uma instituição divina. Olha o que é que diz Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. É importante estabelecermos aqui os pilares do que é o casamento, porque a nossa sociedade ela está com os valores corrompidos. Casamento dentro da sociedade, dentro desse sistema mundano, se tornou uma coisa muito descartável. Até mesmo o sexo em si foi muito banalizado. Eles dizem sexo seguro é com preservativo. E a Bíblia diz que sexo seguro é no casamento, dentro de uma união abençoada por Deus. O sexo ele não é sujo, ele não é pecaminoso em si, ele é uma dádiva de Deus concedida ao homem para o prazer e procriação. Porém, o ambiente em que o homem deve desfrutar, segundo a Bíblia, do sexo é no casamento, as relações sexuais pré-matrimoniais, fornicação, lascívia, o sexo entre pessoas solteiras. Isso é condenado dentro da Bíblia. As relações extraconjugais também são condenadas nas Escrituras. Tanto a fornicação como o adultério. São relações sexuais ilícitas. Então, você quer desfrutar da bênção de Deus e dessa dádiva que é o sexo, você vai desfrutar de forma segura dentro do casamento com o seu cônjuge. Agora, falando aqui sobre amor no casamento, eu achei interessante esse texto aqui, que vou ler para vocês, e a ênfase desse texto aqui é a palavra compromisso. Escute, nossa sociedade, incluindo muitos cristãos professos, rejeitam o conceito bíblico de amor e casamento. Não é à toa que divórcio é uma coisa muito comum. E agora, esse mal, já de algum tempo, está fazendo parte da vida cristã. Muitos crentes divorciados dentro da igreja. Sabe o que é pior? Pastores, líderes, que já vão no 6º, no 4º, no 5º, no 10º casamento, liderando o povo de Deus. Meus irmãos, isso é condenado nas Escrituras. Quando a gente olha para a Bíblia, uma pessoa que já vai no 6º casamento, que exemplo ele vai ter diante do povo de Deus para exortar, para corrigir, se a vida dele é uma bagunça? Eu deixei minha esposa porque é incompatibilidade de gênero, a gente não se bateu, então deixei. Eu deixei porque e dá N motivos. O amor passou a ser uma mistura de desejo físico e sentimentalismo vago. O casamento tornou-se uma união sexual provisória que dura até o momento em que esse amor patético e nanítico acaba. Como é diferente a perspectiva bíblica. Na palavra de Deus, casamento e amor são para os fortes. Agora, ênfase na palavra compromisso. Casamento é compromisso, é aliança. E em vez de roer as cordas quando as coisas ficam difíceis, os cônjuges devem resolver seus problemas à luz das Escrituras. Devem persistir, esforçar-se para melhorar o relacionamento, exatamente porque prometeram diante de Deus e dos homens viver juntos.
e amar um ao outro na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. O amor é mais que um sentimento, é um compromisso, né? É um compromisso determinado de procurar o bem do outro, de tratar com carinho, de proteger, cuidar, edificar e ser paciente. Esse compromisso posto em prática por causa da profunda obediência a Deus também traz consigo os aspectos emocionais, sentimentais do amor. Então, casamento e amor é compromisso, é decisão séria. E a Bíblia aponta algumas características do casamento. E Jesus é quem fala sobre isso aqui. Em primeiro lugar, vamos lá. O casamento é uma instituição de Deus. Foi Deus quem promoveu o primeiro casamento. É uma união instituída por Deus. Então, se Deus instituiu o casamento, assim somente Ele pode controlar seu caráter e suas leis. É importante que você deixe isso bem claro em sala de aula. Não há legislação ou tribunal capaz de anular aquilo que Deus instituiu. Se o Código Brasileiro instituir o casamento homoafetivo, que importa, né? Eles podem colocar o que for na lei, o que vale é o que está escrito na Bíblia. Se um artista, a mídia, um canal de televisão tenta reconfigurar o que é casamento, fazendo com que você ache normal algumas distorções, algumas imoralidades, a gente fica com o que está escrito na Bíblia. Há muitos engenheiros sociais tentando trazer novas definições do que é um casamento e a gente deve rejeitar. O Estado não tem poder de configurar o casamento, porque o casamento é uma instituição anterior ao Estado e foi Deus quem estabeleceu o casamento. Em segundo lugar, o casamento ela é uma união física, não é uma união virtual. O homem e a mulher tornam-se uma só carne. Apesar de ser importante que o marido e a esposa tenham uma só mente e um só coração, a união fundamental do casamento é física. A intenção original de Deus era que um homem e uma mulher passassem a vida juntos. É até tão óbvio dizer isso aqui, mas o tempo que a gente está vivendo se tornou necessário discutir aquilo que é claro. Então, a ideia de morar junto para ver se dá certo não faz parte da lei de Deus. Vamos morar juntos, se der certo, bem, se não der, não. Isso não faz parte da vida de um cristão verdadeiro e nem tem amparo na palavra de Deus. Em terceiro lugar, o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Deus criou um homem e uma mulher, e não dois homens e duas mulheres, para que coabitassem, nem duas mulheres e um homem, e nem um homem e um homem, e nem uma mulher e uma mulher. Pode dizer assim, mas é amor, em nome do amor vale, porque o cristianismo prega amor, vocês têm que pregar amor, mas quem define o que é amor não é a sociedade, quem define o que é amor é Deus. Então esse negócio, até mesmo na questão de se estar solteiro, porque a gente é solteiro, está noivo, vai casar, se eu amo ela, se ela me ama, se a gente vai casar, por que não pode haver o sexo ali? Por que a gente não pode se relacionar sexualmente? Porque a palavra de Deus diz que isso é errado. Não é você quem define o que é certo, é a Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus. Terceiro aqui, divórcio e novo casamento. E aqui é a parte da lição mais polêmica. Eu vou falar aqui de forma bem resumida, mas o subsídio completo ele está disponível na ferramenta EBD. Você vai ver aqui algumas particularidades sobre divórcio e novo casamento, só que é importante que você estude mais profundo esse assunto. Eu vou falar aqui de forma muito superficial, porque se eu fosse tratar sobre esse assunto aqui, eu ia precisar de no mínimo 2 ou 2 horas e meia para discutir todos os pontos e tocar em mais ou menos todas as nuances. O texto é Mateus capítulo 5, versículo 31 ao 32, é a terceira antítese. Jesus está dizendo, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com ela ou com a mulher divorciada estará cometendo adultério.
como era entendida a questão do divórcio nos dias de Jesus, né? No primeiro século havia duas escolas de interpretação que promovia, como já mencionei nessa pré-aula, calorosos debates sobre o tema do divórcio. A passagem bíblica que desencadeava essa discussão era Deuteronômio 24, versículo 1 ao versículo de número 4. Agora chegou o momento de a gente conhecer esse texto. Ele diz o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, aqui está em negrito, para dar uma ênfase, achar nela coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for se casar com outro homem, e este homem também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que tomou para si por sua mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. A discussão rabínica girava em torno dessa palavra coisa indecente. O que seria coisa indecente aqui? A escola de Hillel, que era um rabino mais liberal, ele basicamente interpretava coisa indecente como qualquer coisa que incomodasse o homem. Se a mulher ficou velha, ele está achando a mulher feia, divórcio. Se a mulher serviu a ele uma comida que ele não gostou, divórcio. Então tudo era motivo de divórcio, era a primeira escola. A segunda escola era de um rabino chamado Shammai. E ele era mais incisivo, ele era mais seguro. Ele restringia essa palavra coisa indecente à palavra impureza sexual. Não necessariamente significava um adultério, mas uma impureza sexual. Então, para ele, só esse motivo justificava o divórcio e nenhum outro. Mas Jesus, ele não pende para um lado e nem para outro. Ele vai além dessa discussão presente no primeiro século por essas duas escolas de interpretação. Qual foi a posição de Jesus? Olha, ele vai dizer que o divórcio não foi um mandamento. Ele foi permitido pela dureza de coração. Os os mestres da lei, eles focavam muito, achando que Moisés tinha dado esse mandamento, Moisés mandou, aí Jesus disse, não, Moisés não mandou nada. O que acontece aí é a dureza do coração do povo, a incapacidade de perdoar, o pecado presente no coração, e Deus fez uma concessão, mas sem gostar. Então o divórcio não é mandamento, é uma concessão. Nós precisamos olhar para a Bíblia para entender isso aqui, à luz dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Primeiro, em primeiro lugar, o divórcio ele não é obrigatório. O casamento foi instituído por Deus, mas o divórcio não. O casamento é ordenado por Deus, mas o divórcio não. O casamento agrada a Deus, mas o divórcio não. O divórcio jamais foi o ideal de Deus. Aí Jesus ele abre algumas exceções com relação à questão do divórcio, né? A dissolução do casamento, ela é justificada apenas nos seguintes casos. Preste atenção nisso aqui. E quando eu digo a dissolução do casamento, eu também estou falando em uma margem que se abre para um novo casamento. Primeiro, e aqui não há discussão, todo mundo aceita isso aqui, é a morte. Quando um dos cônjuges morre, a aliança ela é desfeita e o cônjuge que ficou vivo, ele pode se casar novamente. Romanos, capítulo de número 7, versículo 1 ao 4, e 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, está muito claro. Agora, aqui já começa os pontos de discordância, que é a infidelidade conjugal. Quando há o adultério no casamento, Jesus ele vai dizer, e eu creio assim, que há uma cláusula, uma abertura para o divórcio. Mas a questão ainda não é que porque aconteceu o adultério tem que se divorciar. Olha, o divórcio nunca será uma opção boa. Por mais que tenha havido o adultério, a traição, e eu digo isso tanto do homem como da mulher, o divórcio é uma separação muito dolorosa. Homem e mulher é uma só carne. E quando há essa separação,
como que você nunca mais vai ser completo. É como se você quebrar uma xícara e remendar todos os cacos. A xícara está ali inteirinha novamente? Tá, mas ela não é mais a mesma coisa, ela está remendada. Então, a infidelidade conjugal, ela abre um precedente para um novo casamento. Aí aqui o povo começa a discutir. Mas quem é que pode casar de novo? A parte que foi ofendida? Ou ambas as partes podem se casar? Eu sou levado a acreditar que ambas as partes podem se casar. Mas isso é uma opinião minha, você deve procurar seu pastor, você deve procurar sua liderança com relação a dúvidas nessa posição. Então, a infidelidade conjugal, segundo Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, e Mateus capítulo 19, versículo 9, é um dos pontos que se abre para o divórcio e o novo casamento. Dentro da declaração de fé das Assembleias de Deus, a gente vai encontrar aqui a seguinte expressão: a dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos: morte, infidelidade conjugal e deserção por parte do cônjuge descrente, que é justamente o que está ali presente em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao versículo de número 19. E mediante esses três casos, vai aparecer aqui N situações. Ah, mas quem me deixou foi o meu esposo, ele era crente, ele me abandonou. O que é que se faz dentro desse caso? O esposo descrente, ele vai ser disciplinado pela igreja, se ele permitir, se ele insistir nessa decisão, ele vai ser disciplinado pela igreja, tratado como um gentil. E ele, o cônjuge abandonado, vai poder se casar novamente. Novamente, aqui há alguns pontos de discordância, mas eu creio assim, à luz de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 ao 19. Alguns aqui ainda, dentro desse texto, fazem uma inferência teológica, e aqui eu já fico um pouco um pé atrás, eu sou neutro nisso aqui. Alguns dizem, à luz desse texto aqui, por inferência, que há o abandono, né? Mas também há o abandono de corpo presente, que é aquele casamento onde a agressão física, perigo de morte, e não só física, mas a agressão também mental e aquela coisa toda. Então, nesse caso, se justifica uma separação, um divórcio. Né? Aqui eu prefiro ser neutro e deixo aí para vocês pensarem. Quando se fala sobre divórcio, novo casamento, a gente tem que ter em mente que olha, irmãos, é um assunto muito complicado. Cada caso é um caso, merece ser ouvido, merece ser analisado individualmente. Porque teve um caso aqui, eu tô caminhando para finalizar, teve um caso aqui de uma pessoa, uma irmã, que se divorciou do marido porque o marido adulterou. Mas ela provocou aquela situação de adultério. Ela se negou ao esposo durante anos. Ela queria se separar, mas na mente dela, eu não posso me separar, porque se eu me separar sem um motivo, sem uma causa de adultério, eu vou ser condenada, eu não posso me casar novamente, porque eu só posso me casar novamente se houver o adultério. Então ela provocou aquela situação. Ela se negou ao esposo, eles não tinham mais relacionamentos sexuais, até o ponto que ele foi, adulterou. E ela disse: pastor, meu esposo adulterou e agora eu posso me divorciar dele. Legalmente ela estava certa, mas moralmente errada. Então o que fazer diante de uma situação assim? É por isso que em um vídeo do YouTube você não pode buscar o conselho final para tomar decisões dentro de sua vida conjugal. Procure o seu pastor. Digo mais uma vez, procure o seu pastor, procure a liderança da igreja. Eu concluo dizendo que o casamento deve ser honrado por todos. É o que diz Romanos capítulo 3, versículo 4. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O adultério e as demais relações sexuais ilícitas são socialmente aceitas e incentivadas por esse mundo pecaminoso. O divórcio é apresentado como um meio muito bem-vindo de conseguir a liberdade ou como uma saída de emergência para o problema do casamento. Todavia, quero concluir dizendo o seguinte: a igreja não pode seguir o mesmo curso desse mundo. É o que diz Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Não se amoldem, não tomem a mesma forma, o mesmo curso deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, eu acredito que chegamos à conclusão de uma das lições mais complicadas desse trimestre. Eu peço mais uma vez, interaja conosco aí nos comentários, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível e não se esqueça, abra a jaula.